Fala galera, bem-vindo ao nosso terceiro podcast do projeto Palimpsesto. A gente está falando aqui sobre espiritualidade autêntica, esse é o nosso terceiro podcast sobre esse tema, e aqui a gente vai fechar esse tempo de reflexão. Eu espero que venha sendo de bom proveito para você. Compartilhe conosco tudo que a gente tem levado vocês a pensar e contribua aqui para essa conversa. Você pode entrar em contato com a gente também no nosso Instagram, que é tel.palimpsesto, e nós temos diversas outras maneiras aí de você nos acessar. Os nossos nomes estão disponíveis, vocês podem nos procurar nas redes sociais, e eu espero que esse tenha sendo um momento bom. Eu continuo aqui com os meus colegas, meus amigos. Eventualmente eu vou olhar aqui do lado porque eu estou na parte técnica também. E aí eu tenho que fazer alguns ajustes aqui. Mas dito isso, vamos para a nossa terceira reflexão, a nossa terceira conversa aqui. Vocês já viram aquele documentário Wild Country, da Netflix, que vai contar a história do Osho? Vocês já ouviram ou já viram esse documentário? O documentário não. Não viu também não, Renan? Não, nunca vi. Cara, é maneiro, eu recomendo, mas é um maneiro diferente, assim, porque vai contar a história dessa pessoa que hoje a gente conhece como Osho, né? Qualquer livraria que você for hoje, você vai encontrar um livro do Osho. Esse é assustador. E por que eu falo assustador? Não é spoiler, porque isso faz parte da história dos Estados Unidos. Mas esse cara, ele é um indiano. Ele foi para os Estados Unidos com a vontade de fazer uma cidade que girasse em torno da sua espiritualidade, né? Ele defendia uma espécie de neo-hinduísmo, onde as pessoas podiam alcançar a transcendência, o eterno, através de meditações de respiração, e ele ficou muito famoso também por conta das meditações sexuais, né? Onde as pessoas ficavam nuas e tal. Só que assim, esse cara vai para os Estados Unidos querendo fazer uma cidade do zero, e ele consegue fazer, só que as coisas começaram a ficar estranhas, assim. Naturalmente, a comunidade que estava ali no entorno, que era uma comunidade de cristãos muito conservadores, começa a se incomodar com aquelas pessoas, com aquilo que eles estavam fazendo, e essa comunidade, esses seguidores de Osho, em resposta ao incômodo que a comunidade estava sentindo, começaram a retaliar as pessoas ali. Então eles começam a fazer coisa leve, assim, eles botam uma bomba na cidade, eles começam a andar armados ali no entorno e dar entrevista com a arma na cintura, assim. Então o clima vai começando a ficar tenso. Coisas bem leves. Coisa leve, coisa tranquila. O clima na cidade vai começando a ficar tenso. E a polícia dos Estados Unidos, o FBI, se eu não me engano, vai lá investigar. E eles descobrem que tem um laboratório fechado, que eles não sabiam o que estava sendo feito lá. E graças à investigação, infelizmente tarde demais, eles descobrem que eles estavam fazendo armas biológicas. Por que tarde demais? Porque quando eles conseguem um mandato para entrar nesse laboratório, a água dessa cidade vizinha já estava sendo contaminada. Se eu não me engano, até hoje é o maior caso de envenenamento dos Estados Unidos, até hoje, que esse Osho provocou. E aí eles prendem a líder também ali, uma seguidora bem próxima dele, que é a Sheila, que é uma personalidade muito... Ela que dava a entrevista com a arma na cintura. Uma personalidade assim bem curiosa e tal. Então por que eu quis trazer essa história do Osho aqui para nossa reflexão? Porque é muito interessante como esse cara, que o nome dele original era Rajneesh, né? Osho era o nome dele espiritual, como é que ainda ele é um best-seller? Você vai numa livraria e você vai encontrar vários livros dele. Você vai encontrar livro muito barato dele, vai encontrar livros caros dele. Ele continua sendo ainda um mestre muito seguido. E é estranho porque, assim, houve uma investigação, ele foi declarado culpado. As pessoas sabem que ele foi o mandante de vários crimes. Eu falei aqui do caso de envenenamento, que é o mais simbólico, o mais significativo, mas ele também foi mandante de alguns assassinatos, assim, coisa bem grave, bem pesada. Dito isso, será que um mestre que vai nos apresentar a espiritualidade autêntica que a gente tem que encontrar, uma verdadeira espiritualidade? Eu acho interessante, tem muita gente que despreza a Bíblia e as Escrituras, né? A Bíblia nos fala de um mestre, né? E esse mestre é Jesus Cristo. Assim ele era chamado pelos seus discípulos, ele era chamado de Rabi ou Rabino, que era justamente aquele que era o mestre.
Mas o interessante do exemplo de Cristo, desse mestre que foi Jesus, é que ele não foi alguém só que deixou ensinamentos, mas ele foi alguém que fez coisas. Ele foi conhecido como aquele que ensinava como quem tem autoridade. E o que é ensinar como aquele que tem autoridade, se não ensinar daquilo que pratica? E aí, quando a gente vai para o texto de Colossenses, da carta de Colossenses, no capítulo 13, mais especificamente, o autor da carta ele vai falar sobre como a gente pode experimentar uma espiritualidade autêntica, mas uma espiritualidade dada pelo próprio Mestre, que é Jesus Cristo. É interessante que, diante de Deus, nós temos uma condição diferente do que você possa imaginar, ou pelo menos do que nós imaginamos no senso comum. Nós compartilhamos daquilo que Cristo fez a partir do momento que nós cremos ou que nós o seguimos como o verdadeiro mestre da nossa vida. Na carta, no versículo 1, ali, a gente vai ler que nós morremos com Cristo. Porque o que Cristo fez por nós foi ter morrido. Aquilo que ele nos ensinou passa pelo exemplo de um homem que dá a sua própria vida por aqueles que o seguem. E dá a sua própria vida por um propósito. O propósito de redimir e de reaproximar esses seguidores e essas pessoas de Deus. A partir do momento que a gente segue a Jesus Cristo, a partir do momento que a gente está disposto a aprender com esse mestre, a gente compartilha também da morte dele. E essa morte não é uma morte real no sentido de que você tem que se matar para isso. E aqui eu faço questão de retomar outras seitas também, outras falsas religiosidades. Por exemplo, Jim Jones, que leva um número de seguidores até a Guiana Francesa, cria aí a tal da Jonestown, né, cidade que pretensamente leva o próprio nome desse mestre. E no fim de tudo ele manda que todos se matem por ele. Repara como o exemplo de Cristo é o extremo oposto disso. É ele quem morre por nós. E quando Colossenses é falado que nós morremos com Cristo, é porque toda a nossa insignificância antes de o ter como mestre morre a partir do momento que ele morre. E a partir do momento que a gente morre com Cristo, a gente então precisa buscar as coisas do alto. E algo que já foi falado aqui nos nossos podcasts, que a gente tem um senso por aquilo que é divino. Tem um termo em latim que fala sobre isso, né? O senso divinitatis, que é a ideia de que todo homem, toda mulher tem dentro de si a consciência, a concepção de que há um Deus, há algo superior a nós. Então, buscar aquilo que é do alto faz parte de nós, mas buscar o que é do alto em Cristo é buscar o próprio Cristo. É buscar aquilo que ele fez por nós. Nessa busca, a gente passa então a buscar compreender tudo aquilo que ele fez. Buscar entender o que foi de fato esse sacrifício, o que foi de fato essa obra, o que todos esses ensinamentos e exemplos que Cristo deu nessa vida impactam em nós hoje. É necessário a gente compreender que olhar para o alto, olhar para essa transcendência, é olhar para o próprio Cristo, porque lá ele está. A história de Cristo não termina com um mestre morto, mas termina com um mestre ressurreto. Ele renasceu, ressurgiu dos mortos. Não somente ressurgiu dos mortos, como ascendeu aos céus. E está assentado à mão direita de Deus Pai. Ou seja, ele governa com Deus, sendo ele mesmo o próprio Deus. Então, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, é pensar no próprio Cristo, é pensar em quem ele é buscar entender a sua natureza. As coisas do alto, então, isso que a gente tem que buscar, que a gente tem que pensar, que a gente tem que refletir, elas então têm primazia na nossa vida, ou pelo menos deveriam ter. Quantas vezes a gente não está priorizando coisas que são passageiras? A gente está priorizando a nossa imagem, que as pessoas achem que nós somos espirituais, como já foi refletido aqui. Quantas vezes a gente não quer que a nossa própria razão seja aquilo que define quem nós somos? Porém, não é assim que esse mestre, esse grande mestre que é Jesus Cristo, nos apresenta, nos fala para sermos. Quando a gente pensa, então, nessas coisas do alto, isso que a gente tem que buscar, e é o que está lá em Colossenses 3, mais especificamente no versículo 3,
pensar nas coisas do alto nada mais é do que entender a nossa condição diante de Deus. Nós carecemos desse mestre. Nós carecemos daquele que morreu por nós. E morrer por nós também nos mata. Tira de nós aquilo que é inútil, aquilo que não serve mais e nos revivifica. De alguma forma, você é, então, nova natureza. Você é feito de novo. Ao ser feito novo, tudo aquilo que só serve para mim não serve mais. Então, quando lá em Colossenses, no versículo 4, a gente vê então que Cristo provoca, então, ou virá então para nos trazer em glória junto com Ele, esse texto está nos falando que a nossa glória é aquela glória que a gente só é capaz e só pode encontrar em Cristo. Ou seja, uma espiritualidade que é de fato autêntica só pode ser uma espiritualidade que a gente encontra em Jesus Cristo. Só pode ser uma espiritualidade que reflete aquilo que Cristo fez por nós. Jesus não foi apenas um mestre que ensinou, Jesus foi um mestre que fez. E eu acho que isso impacta muito as nossas vidas quando a gente começa a olhar para nós mesmos e percebemos que a gente muitas vezes quer encontrar a salvação, a razão de todas as coisas em nós mesmos, naquilo que a gente faz. A gente vive um mundo cada vez mais meritocrático, né? O Diego falou disso aí no primeiro podcast. E quando a gente olha, por exemplo, de Jesus, ele foi aquele que nos deu aquilo que nós não merecíamos. Nós não fizemos nada e recebemos tudo. Eu acho sensacional como em Cristo aquilo que é transcendente se encontra com o que é imanente. Ou seja, aquilo que está no mundo, vamos chamar assim, espiritual, se encontra com aquilo que é carnal, que é físico. Sendo o próprio Cristo carne, corpo. Um Cristo que morre, um Deus que morre, mas que não permanece assim. Porque ele é todo poderoso e ele triunfa no terceiro dia ao ressuscitar dentre os mortos. Meus irmãos, eu quero trazer aqui para vocês e perguntar para vocês assim, como é que vocês acham que Cristo se contrapõe a esses mestres que têm se apresentado hoje para a gente? Citou um documentário aí, eu lembrei de uma série também, né, foi muito falada na época, foi La Casa de Papel. A gente tinha a figura do professor, né, que era o mestre, aquele que ensinou um grande assalto, e ele ficava por detrás ali, né, orquestrando, dando as diretrizes. Ele era o grande cérebro, colocar essa figura de mestre, né, aquele que estava ali para guiar os passos dele. Cada bandido faria, né, dentro da Casa da Moeda da Espanha, era ele que dizia. E como isso virou uma febre, né? Pessoas saindo com as máscaras de carnaval, como as pessoas vibravam com isso, né? E assim, a gente está falando de bandidos, né? Que estavam assaltando e as pessoas vibravam, torciam para os bandidos ali, né? Questão. Então, assim, como essa figura de um mestre, como essa figura de alguém que tem seguidores, ela tem uma carência para o ser humano, né? De seguir alguém, de ter alguém como referência, de ter alguém como mestre, de ter alguém que ensine, que dê as diretrizes da vida, os passos que vão ser tomados. Assim, e somente um pode fazer isso, né? De forma completa, de forma que venha sanar as demandas do nosso coração, que venha nos dar completude, que venha nos tornar bem-aventurados, né? Então, assim, somente Jesus pode fazer isso. E a gente vê essa necessidade da busca de um mestre, de um grande mestre. E esse mestre, como você falou, né? Ele não é aquele que pede a vida, a nossa vida, mas é aquele que dá a vida. Então, assim, isso é radical demais, né? Essa perspectiva de mestre e um mestre comparado com quem é o nosso mestre me leva a refletir muito sobre essa questão de quais são as influências, mas a essa tática do que o mestre é. As pessoas elas buscam um mestre que elas querem 3 passos para uma vida melhor. Elas buscam mestres que vão mostrar qual caminho trilhar. A figura de um mestre, quando você pensa no mestre que vai guiar você numa jornada espiritual, ou você pensa em alguém muito abdicado, um cara, um monge ou algo do tipo, ou você pensa em alguém muito elevado, bem apresentável ou algo assim, descobrir uma verdade que você não sabe, mas que é o caminho para te levar para o superior, né? Para te levar para uma esfera superior. E aí eu acho que entra a dinâmica impressionante da comparação. Esse é o mestre. O mestre que as pessoas esperam, o mestre que vai te guiar. Tá? Você tem que fazer isso para sair da condição que você está.
Então você segue esses caminhos, vai fazendo isso, 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 e você vai sair. Aí quando a gente olha para Cristo, não. Cristo olha e ele é o mestre que fala assim: você não é capaz. Você não consegue sair desse enrascada, mas tudo bem. O mestre, ele assume as nossas falhas, ele assume a punição que nós deveríamos receber. Ele o torna mestre, a divindade dele, a santidade dele, aquilo que o torna distinto, aquilo que se espera de um mestre, né? Porque todos olham para o mestre e esperam alguém assim, santo e revestido de santidade. E essa santidade ele imputa em nós. Então a diferença do mestre Cristo para o mestre que veio aí fora é que ele é um mestre que não mostra o caminho que a gente tem que seguir, simplesmente. Ele trilha o caminho que a gente tem que seguir e nos leva junto com ele. Então eu acho que essa é a principal distinção. Um homem ele procura alguém que vai dizer o passo do que ele tem que fazer para ele alcançar a autêntica espiritualidade. Traz a espiritualidade autêntica para nós. E ao mesmo passo ele nos leva para ela. Eu acho que essa talvez seria a grande distinção. É sensacional isso que você falou, no sentido até de que ele não mostra, né? Não fala assim, que ele é o caminho. Ele chega ao ponto de falar, eu sou o caminho. Eu sou verdade. Então, assim, Caramba, fantástico. eu que faço por você. E nesse sentido de eu sou o caminho, o nosso dever é ser como ele. Por mais difícil que seja, eu acho que essa é a resposta para a gente encontrar uma espiritualidade de fato que seja autêntica. Porque não é uma espiritualidade que é minha propriamente. A gente falou sobre aquela questão do on demand, né? Não é uma coisa assim feita para que eu gostasse, sabe? Não, é feita porque tem que ser desse jeito. Não é feita porque nos agrada, mas é feita porque agrada ao transcendente, agrada ao eterno, agrada ao verdadeiro e único Deus. Até numa perspectiva assim de um mundo que busca ser, de uma sociedade, né, se você preferir, cada vez mais disruptiva, revolucionária, rebelde e tal, acaba sendo até meio contraditório o que as pessoas fazem e elas se colocam em caixinhas, assim, se colocam em moldes e tá todo mundo igual, no fim das contas, querendo ser diferente. E é em Cristo que a gente encontra essa autenticidade que é Ele que nos dá, uma coisa assim, é uma nova natureza, né? É uma transformação verdadeira. É algo que Ele fez por nós. Eu acho assim, literalmente transformador, tem que nos levar a mais reflexões. Então é isso, meus irmãos. A gente finaliza por aqui. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa reflexão, por essas nossas conversas. Deus abençoe. E até a próxima vez. Um grande abraço. Valeu, galera. Valeu,